Melissa Penteado, né? Afinal de contas, toda semana eu trago um vídeo novo pra vocês, uma discussão nova. E eu vou contar de onde vem isso, quem sou eu, né? E por que eu estou fazendo isso. Então, vamos lá. Gente, eu ingressei no curso de pedagogia em 2019. Eu sempre gostei muito de falar, de dialogar, de explicar, de trazer o conteúdo e fazer com que a pessoa entenda, principalmente nas apresentações na faculdade. Sempre me apaixonei por essa troca, porque para mim educação é troca, é energia, sinergia, é uma coisa que assim você tem que estar muito pleno de si, né, e íntegro, para saber aquilo que você vai transmitir, para saber como você vai falar, né? E a importância que isso causa. Então, assim, o meu TCC, ele fala sobre o desempenho do professor, ele fala sobre a postura do docente para influenciar a criança de um jeito positivo e para repercutir numa aprendizagem positiva. Eu tô nesse sonho, né? Eu me apaixonei durante os 4 anos de pedagogia e eu entendi a função social de um professor, que eu acho que é transformar vidas, né? E mais do que isso, é ser um amigo, é ser um parceiro, é aquela pessoa que vai te apresentar um mundo novo, novas possibilidades, novas oportunidades. Eu acho que mesmo depois de adulto, a gente encontra mestres durante a vida que transformam a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, aquilo que a gente acredita, né? E é real, a gente é constantemente uma metamorfose ambulante, né? Não existe um ser para sempre que não seja mutável. E é sempre bom mudar para melhor. Então, eu acho que o professor tem essa função. E eu trabalhei por muito tempo nesses 4 anos na Maple Bear, em diferentes unidades, mas na instituição, né, no nome Maple Bear, e eu comecei nesse trabalho a observar aquilo que faltava entre a escola e os pais com a escola, e aí isso refletia nas crianças. Então eu acredito no trabalho pedagógico que os pais eles precisam estar envolvidos. Para mim é muito significativo poder dar ouvidos a uma mãe que traz uma situação que ela percebeu com a qual ela está preocupada e que eu possa falar, tá bom, vou observar em sala, vou trabalhar nisso, vamos ver se é isso mesmo e trazer esse acolhimento para a mãe. Gente, mães merecem, precisam ser acolhidas. Eu tô falando mães, eu peço perdão, pais também, né? Geralmente os dois são presentes, ou um trabalha mais, o outro fica mais à frente disso, mas pais como um todo, entendam, mãe e pai, os responsáveis pela criança. Eu acho que assim, uma das maiores oportunidades ricas que tem que haver na escola é esse momento entre pais e escola, em que o professor, o diretor, o coordenador possa estar com os pais num momento agradável e discutir, ouvir as preocupações que tem esses pais, assim como os pais também estarem dispostos a ouvir os aconselhamentos da escola, porque o maior beneficiado disso tudo é a criança. E, gente, nós enquanto adulto, quem não quer que uma criança se beneficie disso o máximo que ela puder, né? Ela tem que poder ter todo o recurso disponível que for possível para que ela se torne um adulto ainda mais extraordinário, né? Porque a gente está falando do futuro de amanhã. Então, ter esse sonho de mudar a educação e de melhorar ela, e de perceber como mesmo instituições escolares de renome deixam a desejar em algumas partes, eu criei o Centro Árvore da Vida, porque eu acredito que quando você está disposto a auxiliar no desenvolvimento do filho de alguém, você está disposto a criar esse relacionamento tão rico entre família e escola, né? Mas o centro, já digo, não é uma escola. Porque eu acho que os pais eles têm muito a dizer sobre seus filhos. Lógico, óbvio. Quem melhor do que pai e mãe para descrever o filho que colocou no mundo, né? E o professor, ele tá ali para ser amigo da família, para ser essa parceria.
Então, quando eu criei o centro, eu pensei nesse acolhimento da criança, em ela poder ter um prazer assim enorme em vir para um lugar em que ela possa aprender criando, vivendo, explorando, sabe? Eu acredito muito que a criança ela tem autonomia e independência para poder buscar ao redor dela aquilo que ela sente que precisa aprender. E essa poderia ser a maior visão, né, do Árvore da Vida. Então, tem que ser humanizado. Eu assim, enquanto pedagoga, eu sou um pouco contra você encher a criança de informação e de conteúdo 100% do tempo, sem que ela administre isso de uma maneira significativa. A aprendizagem significativa na educação, ela significa um conteúdo que foi internalizado, não é decorado, é uma coisa que fez sentido para a criança. E quando faz sentido para a criança, ela vai aplicar em todas as outras áreas da vida dela. Por isso, tem que ser um processo humanizado. Eu acho que você tem sim que trazer um monte de informação boa para a criança no tempo dela. E, gente, cada criança tem um tempo. Apesar de pesquisadores como Vallon, né, descreverem a fase das crianças de desenvolvimento, e até certo ponto isso é verídico, né? Tem mesmo dos 2 aos 3 anos uma etapa ali para ser desenvolvida, dos 3 aos 5 outra, mas dentro disso tem as especificidades. Tem uma criança que vai ter mais facilidade nisso, tem uma criança que vai ter mais facilidade naquilo, e todas têm um potencial extraordinário. Basta estarem conectadas com aquilo que lhes faz bem. Então, para mim, o centro ele tem essa missão de fazer bem, de ajudar no desenvolvimento, de ajudar no crescimento, de ser eventualmente um reforço daquilo que está faltando na escola, que a criança possa vir para casa se sentir bem e continuar estendendo uma coisa que está difícil para ela na escola, para que ela consiga ter prazer, né? No aprendizado na escola, no aprendizado aqui, nesse momento gostoso, e principalmente a família se sente segura, porque quantas mães e pais têm necessidades de última hora no trabalho, urgências, e às vezes os avós estão ocupados ou ainda trabalham, e aí você fica naquela do não sei onde eu vou deixar meu filho, e não sei se eu confio numa babá dentro da minha casa, a babá só vai largar meus filhos na TV e é isso. E assim, eu percebi muitas e muitas situações como essa, na minha vida pessoal, né, com mães próximas a mim, amigas minhas que passam por isso, e eu pensei, gente, toda mãe precisava de um Árvore da Vida. Por quê? Porque é um lugar pedagógico, eu sou pedagoga, né? Os profissionais que trabalham aqui vão ser pedagogos, né? São pedagogos também. Então, é pedagógico, não é uma moça que está só olhando o teu filho e, sei lá, brincando de qualquer coisa. Não, tem intencionalidade, tem propósito, né? E assim, é um lugar que você vai poder deixar o seu filho se sentir seguro, porque tá tudo preparado para uma criança, né? Não é a sua casa em que você tem que se preocupar com o que a pessoa está fazendo na sua casa, e não é um lugar em que você não consiga confiar porque não é pedagógico, e também não é uma escola em que você tenha que assinar um contrato anual para que ele fique todo dia em período integral, e que a gente sabe que isso custa rios de dinheiro e que muitas vezes a escola nem cuida do seu filho como você gostaria que cuidasse, né? Então, nesse contexto todo, foi isso que trouxe o Árvore da Vida. O nome, já digo para vocês, eu sou apaixonada pelas questões de desenvolvimento humano, então formação integral do homem, seja psíquica, emocional, espiritual, eu acho que tudo isso nos integra, e eu acho que a Árvore da Vida é para lembrar que todo mundo é o fruto da árvore que nos trouxe aqui. A árvore é a nossa família. Quando a gente tem raízes fortes, todo mundo tem, né? Uns lembram mais, outros lembram menos, mas quando a gente traz dentro de si a força que os nossos pais nos deram
gente tem um potencial enorme de caminhar cada vez mais longe na vida, né? E todos eles, pais, mães, avós, tiveram algo, irmãos também tiveram algo importantíssimo para ensinar pra gente na vida. Então, o Árvore da Vida é para lembrar que toda criança merece ser reconhecida com a sua família. A criança, ela é um indivíduo pronto, maravilhoso, mas que tem a família. E a família faz parte dessa criança, então a família precisa ser ouvida. Eu acho que quando a gente pensa em árvore, a gente pensa em crescimento, em desenvolvimento, a gente pensa em força, em energia, né? E da forma mais ampla, a gente pensa na vida, porque né, o planeta Terra é isso, é floresta, água, terra, né, gente? Então, a gente tem que respeitar tudo isso, né? A nossa ancestralidade, respeitar essa bênção que é poder estar vivo nesse planeta maravilhoso. Bom, sobre mim, né, concluo agora a faculdade e estou começando o processo do mestrado, se Deus quiser vai dar certo. No meu mestrado pretendo discutir a autorregulação da criança. Se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso, só sobre o assunto. E espero de coração que vocês tenham gostado um pouco dessa história, que vocês partilhem desse sonho, compartilhem, me perguntem e contem comigo como uma verdadeira amiga. Eu tô aqui para isso. Eu sou uma pessoa extremamente tranquila, do bem, carinhosa, apaixonada pela educação, apaixonada por ajudar, né? Não vou falar que eu sou 100% da paz, não sou. Porque para você criar alguma coisa você tem que ter uma força, uma energia grande. Quando a gente tem uma energia grande, a gente não é sereno 100% das vezes, né? Mas isso não importa. Com as crianças eu sempre fui, sempre sou, sempre trago todo o meu amor, né? Que eu acho que educação é amor, é respeito. Isso sempre foi os 2 primeiros tópicos da minha sala de aula e vai continuar sendo no meu centro, né? E eu penso que a vida ela tem muito a nos ensinar, né? Assim como um professor. Então, eu espero que vocês participem disso tudo. Um grande beijo e um abraço. Fiquem com Deus.